Abra sua Bíblia, então. Pode soltar o endereço aí, por favor. Muito bem. A palavra do Senhor hoje para nós está no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler os 20 primeiros versos. Podemos ler? Amém para todo mundo? Então diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: pois que faremos, pois? E respondendo ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos, querendo serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura não seria ele o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. Aleluia. Muito bem, nossa palavra nessa noite é esta. Fala para mim. Bem bonito agora. O enviado de Deus. Aleluia. Já disse mais de uma vez aqui para vocês que eu sou fã de João Batista. Para mim é uma das figuras mais extraordinárias, exceto Jesus, que pisou neste mundo. O próprio Jesus chegou a dizer que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E eu pergunto, tem elogio maior do que esse? Muito bem, Lucas nos apresenta então a situação política e religiosa quando Deus levanta João Batista como profeta.
Então, para que possamos entender com clareza o ministério de João Batista, nós precisamos então entender o cenário em que ele foi apresentado. No versículo 1 diz assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, província do Traconite, Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás, Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra do Senhor no deserto a João Batista. Se você observar o capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ver que quem governava a Judéia quando Jesus nasceu era César Augusto. César Augusto que sucedeu Júlio César. César Augusto morre em 14 de agosto do ano 14 depois de Cristo. Em seu lugar vai reinar Tibério César, que era seu filho adotivo. Quando Tibério morre, ele é sucedido por Calígula, que foi sucedido por Cláudio. Depois de Cláudio vem Nero, depois de Nero vem Tito Flávio, depois de Tito Flávio vem Vespasiano, depois de Vespasiano vem Domiciano, depois de Domiciano então vem Glauba, e assim encerra aquele primeiro século, quando João Batista entra em cena. Nós vimos aqui também a figura de Herodes. Herodes é complicado porque tem 4 Herodes na Bíblia, mas esse é o Herodes do tempo de Jesus. Então vamos nos deter nele. Ele foi um grande administrador, muitas coisas fez Herodes, mas esse homem tinha um sério problema. Ele não podia nem de longe admitir a ideia de que alguém pudesse ter mais poder do que ele. Casou-se 9 vezes. Quando ele assume o poder, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judeu, que era composto de 71 membros, só para poder dizer: quem manda aqui sou eu. Dentre as suas esposas, as suas 9 esposas, a preferida dele era Mariana. Quando ele casa com Mariana, ele manda matar todos os nobres da sua família com medo da concorrência. Sua sogra pede a ele para nomear o seu filho de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote, e ele faz isso. E o rapaz começa então a despontar, o rapaz começa então a se projetar, ele manda matar. A sua sogra foge para o Egito, ele manda emissários lá e matar a sogra. César Augusto o chama a Roma para dar algumas explicações a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. E ele então, com medo de que Mariana pudesse tramar alguma coisa na sua ausência, manda matar Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos para Roma para estudar. A irmã Salomé, que era da mesma lá, disse: olha, quando esses meninos voltarem de lá, eles vão estar muito mais preparados do que você para governar. Ele não pensou 2 vezes, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, ele chama Salomé e fez ela jurar, prometer para ele, que ela mandaria matar um nobre de cada família, porque ele queria choro e lágrima no seu funeral. Agora você entende? Agora entendemos por que é que quando os magos chegaram e falaram assim: olha, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque queremos adorá-lo? Agora você entende, né? A fúria que ele ficou preocupado e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Entendeu, né? Pois bem, ele morre. Os poderosos também morrem, sim ou não? Só o trono de Deus é eterno. Quando ele morre, então o reino é dividido em 4 tetrarquias.
Conforme a gente vê no versículo 1 aí, você vai encontrar 3, né? Dessas, você encontra a tetrarquia da Galileia, da Itureia, de Abileque. Mas não são 4, pastor? Sim. A outra você encontra lá em Mateus capítulo 2, versículo 22, que ficou com o seu filho chamado Arquelau. Só que esse Arquelau foi tão ruim quanto os outros. O povo não aguentava mais e começou a dizer para Roma: ó, tira esse homem daqui, a gente não quer esse homem aqui não. E Roma não perde tempo, então nomeia Pôncio Pilatos. Por isso que aparece Pôncio Pilatos aí, que também era tão ruim quanto os outros. Quando alguns galileus vieram adorar, ele manda matar os galileus e mistura o sangue deles com o sangue dos animais do sacrifício. Só tinha gente boa, né? Querido, por que eu estou me demorando nesse versículo? Para mostrar para você o cenário político religioso quando João é levantado como profeta. Mas, querido, quando o cenário é sombrio demais, Deus entra em cena, Deus vira a mesa e Deus muda o placar do jogo. Mesmo que seja o pior possível. Porque quem está no trono é Deus, quem governa a história é Deus, quem tem a saída para todas as coisas é Deus, sim ou não? Então veja o versículo 2, a parte B, diz que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Vejam bem, querido, a palavra de Deus não veio a Tibério Servo em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos na Judéia, não veio a Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Um homem estranho, comendo comida estranha, vestindo roupa estranha, pregando num lugar estranho, mas onde ele pregava, onde ele estava, a multidão ia lá. Aleluia, glória a Deus. Diz o texto que toda a província da Judéia, Jerusalém e toda a circunvizinhança ia no deserto para ouvi-lo. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se é numa luxuosa, numa suntuosa catedral, ou se é num lugar de chão batido, não importa se é debaixo de uma árvore, ou se é no deserto, o que importa é que a palavra de Deus é pregada, e onde a palavra de Deus é pregada, as multidões virão para ouvir. Você entende por que esse pastor é tão zeloso com a palavra? E aqui começa um grande avivamento. Aqui começa a história do Messias, porque João veio para ser o precursor do Messias. E o que é que João pregava? Verso 3 diz que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Querido, havia 400 anos que o povo não tinha palavra, é chamado o período interbíblico. Entre Malaquias e o Novo Testamento, que surge Malaquias, o último profeta, e João, o primeiro profeta aqui no Novo Testamento. E aí João chega dizendo: olha, não tem salvação sem arrependimento, não tem salvação sem mudança de mente, sem mudança de caráter, sem mudança de vida. Querido, arrependimento é a grande bandeira do cristianismo. Arrependimento foi o que os profetas pregaram, arrependimento foi o que Jesus pregou, arrependimento foi o que os apóstolos pregaram, arrependimento foi o que João Batista pregou, arrependimento é o que nós pregamos, é o que a igreja prega até hoje. Aleluia! Outra coisa, de onde que ele tirou essa mensagem? A resposta está na primeira parte do verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Querido, o que significa isso? Que depois de 400 anos, João Batista vai para as Escrituras. Por que Deus não falava? Porque nesses 400 anos não se pregava a Escritura. Então João Batista agora vai pregar a Escritura, e o fundamental, querido, é isso, sabe por quê? Porque o que produz efeito na vida da pessoa é as Escrituras, é a palavra de Deus.
Querido, nada contra esse ou aquele seminário, nada esse ou aquele culto de libertação, nada contra a cura interior e etc e tal. Ok, passada essa fase, tudo certo, mas o que mantém a fé, o que mantém equilíbrio, o que satisfaz, o que faz com que as pessoas se amadureçam e cresçam é a palavra de Deus. É isso que sustenta uma igreja, é a palavra, porque a palavra de Deus é alimento. Como purificará o jovem os seus caminhos? Pela palavra. Não é o louvor que sustenta a igreja, querido, não é o oba-oba que sustenta a igreja, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Aleluia. O pregador, ele não cria mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador, ele transmite a mensagem, o pregador é servo da mensagem, ele abre as escrituras e prega a palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele disse que o que não volta vazio é a sua palavra, não é a palavra do pregador. Aleluia. E essa palavra produz mudanças radicais, querido. Verso 5: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, todo que é tortuoso se endireitará, os caminhos que escabrosos se aplainarão. O que é um vale, querido? Vale é um lugar escuro, vale é um lugar sombrio, João está falando aqui das cavernas da alma, dos corredores escuros do nosso coração, que precisam ser aterrados para que Deus opere, para que Deus atue, para que Deus se manifeste. Montes e outeiros se abaixará. Monte fala de incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagre na sua cidade por causa da incredulidade do povo. Monte fala de arrogância, monte fala de orgulho, monte fala de altivez. Ei, querido, onde tem nariz empinado, onde tem soberba, Deus não se manifesta, porque a Bíblia diz que Deus detesta, odeia a soberba, mas dá graça aos humildes. Caminhos tortuosos, fala de vida dupla, fala de hipocrisia. Para que Deus se manifeste, querido, a nossa vida precisa estar reta e não tortuosa. Caminhos escabrosos, a ideia aqui é de um caminho fora do lugar. Meu irmão, está tudo no lugar na sua vida, tem alguma coisa fora do lugar? Como é que está a sua vida emocional? Está tudo no lugar ou está fora do lugar? Como é que está a sua vida moral? Está tudo no lugar? A sua vida espiritual, a sua vida conjugal, está tudo no lugar ou tem alguma coisa fora do lugar? Porque se tiver, para que Deus se manifeste na sua vida, na sua família, no seu trabalho, de um modo geral, em toda a sua vida, isso tem que ser consertado e colocado no devido lugar. Verso 4, a última parte: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O cenário aqui é o seguinte, querido: quando um rei, um imperador, ele ia visitar uma província, não havendo naturalmente naquela época como hoje asfalto, as estradas eram ruins, e uma equipe ia na frente para poder então preparar o caminho para que a comitiva real pudesse passar. E é claro que João não está falando de estrada, João está falando de vida, João está falando da minha vida e da sua vida e da vida daqueles que ouviram dizendo: endireitai os vossos caminhos. Ou seja, endireitai a sua vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus se manifesta ao mundo através da sua igreja, através do seu povo. E a pergunta é: a minha vida, a sua vida, é um obstáculo ou é uma ponte de passagem para que Deus se manifeste nesse mundo?
Agora há pouco o pastor Stefano orou que a igreja está precisando de um avivamento. Na escola bíblica falamos sobre isso. Querido, é claro que a igreja está precisando de um avivamento. É claro que nós estamos precisando de um avivamento. É claro que o Brasil precisa de um avivamento. Mas é preciso aterrar os vales, é preciso nivelar os montes, é preciso endireitar os caminhos tortuosos para que possamos ver Deus atuar. Se assim o fizermos, vai acontecer o que está no verso 6, toda a carne verá a salvação do Senhor. Amados, essa semana foi postado um vídeo aí que algumas pessoas viram, onde o apóstolo Luiz Hermínio falou a respeito das profecias sobre o avivamento no Brasil. Quem viu esse vídeo? Algumas pessoas viram, mas eu posso passar aqui para você, se você tiver um pouquinho de paciência, eu vou ler para você, porque vale a pena. Olha só, em 1912, Gunnar Wingren, missionário que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Em 1935, William Branham, pastor que liderou o avivamento após a Segunda Guerra, profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. 1936, Smith Wigglesworth, precursor do pentecostalismo na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagre, que o grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vinda do Senhor. 1970, Kennedy Reagan, que a gente conhece bem, pai do movimento Palavra da Fé, criador do Rema e do Verbo da Vida. Ele profetizou que assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. 1989, John Walker, que você conhece bem, americano no Brasil, profetizou que o Brasil lançará jovem para o grande avivamento e a igreja brasileira levará a vida aos que estão espiritualmente mortos. 1995, Mike Shea declarou que a adoração e o dom redentivo no Brasil e profetizou que o Rio de Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu sobre a América. 1997, Brenda Kilpatrick, que liderou o avivamento em Pensacola, nos Estados Unidos, relatou que viu um anjo balançando uma bandeira do Brasil, levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, o seu marido, John, o pastor, declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros farão milagres poderosos. 1997, Valnice Milhomes, muito conhecida principalmente dos batistas, profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para um lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. 1997, Bob Jones, um profeta americano, viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações levando um fogo de avivamento. 2004, David Robson profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar nações, um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. 2004, Stanley Campbell, fundador do Conselho Profético Internacional, profetizou que o espírito de corrupção será abalado e que uma justa unção irá levar o Brasil ao primeiro mundo, resultando num grande avivamento. Benny Hinn, pastor evangelista americano, disse em Manaus, quando esteve aqui há pouco tempo, declarou que foi levado por Deus para o Brasil para repartir unção com uma nova geração de líderes que iriam avançar todos sobre a nação, levando poder e glória. 2005, Martin Scott declarou que o Brasil terá uma companhia de profeta que levará luz para as nações e que na perspectiva de um avivamento para as nações, 1000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Jesus para as estações vindouras. 2006, Graham Cook profetizou que dos vilarejos do Brasil, homens sem grife iriam abalar a estrutura do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por arrependimento de Deus. John Arnold profetizou que o Brasil vai lançar semente por todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça e será o celeiro do mundo.
2006, Dani Silk, membro da igreja Bethel Church, profetizou que Jesus desceria no Brasil, onde surgiriam jovens para nações com fluir da justiça e renovação de cura e milagre. 2006, Andrew McDonald, pastor, profetizou que o Brasil será líder do avivamento que irá pela Europa até chegar a Jerusalém. 2008, Steve Thompson declarou que o Senhor irá levantar jovens brasileiros que iriam abalar as nações com poder. Muitos seriam pobres, de família simples, mas com uma grande autoridade apostólica que geraria santidade e despertamento desde o Brasil até a Europa. 2006, Derek Der, gosto muito desse. Derek declarou que jovens que não eram mais da prostituição nem das drogas, porque o Senhor iria soprar sobre o Brasil, trazendo um vento de limpeza das margens. Por causa do poderoso fluir de Deus, o país do futebol será o país do avivamento. 2008, Carlos Anaconda, conheço também esse argentino, profetizou que o Brasil irá liderar o movimento profético da América do Sul e será o celeiro para as nações. 2010, Guilherme Maldonado, conheço também da igreja Jesus é Rei, pastor, profetizou que o Brasil estará em um nível tão profundo do fluir profético de adoração, que lançará jovem para todas as nações da terra. 2011, você conhece também Mike Murdock, esteve aqui várias vezes no Brasil, declarou que uma onda de prosperidade estaria vindo sobre o Brasil e um despertar profético que vai fluir das margens para revelar o poder de Deus nos últimos dias. 2011, morre Cerulo, muitas vezes esteve aqui também. Cerulo declarou que o Brasil foi escolhido para trazer um avivamento para os últimos dias. A nação será banhada de amor e justiça em nome do Senhor Jesus. Uma estação de prosperidade virá sobre o Brasil, liberando o país da pobreza. 2015, Cindy Jacob, você conhece também, em um culto na Igreja Batista da Lagoinha, Cindy profetizou que Deus iria trazer avivamento de santidade sobre o Brasil, que iria derrubar o espírito de corrupção e iria levantar libertadores para as nações. 2018, Sam Storm declarou que o Espírito de Deus está equipando os jovens no Brasil com sabedoria e graça para ser luzeiros das nações da terra. E outras profecias mais. Rick Joyner declarou que os jovens sairão do Brasil para começar a incendiar toda a Europa como raposa. Peter Wagner, que você conhece muito bem também, profetizou que nos últimos dias o Brasil será a esperança das nações para repartir a palavra do Senhor e que a visitação que produzirá um novo avivamento, como aconteceu da Rua Azusa, estará sobre a nação brasileira. Rod Perley declarou que o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pascola iria pairar sobre o Brasil e que as praças serão cheias de pessoas louvando a Deus. O Brasil é um país para adoração. Tommy Tenney, conheço também, o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor repousará pelo Espírito sobre os brasileiros que levantarão a bandeira da justiça para o Brasil. Aleluia. Querido, eu estou ansioso e aguardando em nome do Senhor Jesus que esse avivamento realmente possa impactar o nosso país. Ok, voltando então ao nosso texto. Se você observar a leitura do texto, todas as pessoas de classe, seja eles rico, pobre, dependente de cor, de raça, analfabeto, letrados e etc. Tal, todos eles, diz o texto, que iam ter com João. Hoje há um certo pensamento que, quando alguém diz assim, eu quero ter uma igreja de classe média alta, então ele diz, eu vou plantar uma igreja próxima a um grande condomínio de pessoas de classe alta. Ou então ele diz assim, eu quero uma igreja mais intelectualizada, eu vou plantar uma igreja próxima a um campus universitário. Outro diz, eu já quero uma igreja mais para os pobres, então vou plantar uma igreja num bairro carente ou próximo de uma favela. Mas, querido, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós não vemos isso. A igreja é o único lugar, querido, em que o homem mais rico senta ao lado do homem mais pobre e não há diferença entre os dois.
A igreja é o único lugar onde um grande empresário, servindo como diácono, carrega uma cadeira para que um pobre possa sentar. Deus não nos vê como os homens veem. Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para a cor da pele, Deus não olha para a nossa conta bancária, Deus não olha para os diplomas que estão na nossa parede, Deus não tem preferência pelo rico, pelo pobre. Ah, querido, para Deus nós somos um povo só, uma família só, um rebanho só. Se você observar a mensagem de João, ela traz 5 alertas. Primeiro alerta, ele alerta sobre o perigo da hipocrisia. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Raça de víbora, parece tão deselegante, né? Imagina eu chegar aqui, raça de víbora, e acho que eu não saio vivo lá, ou então pelo menos machucado. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Mas a explicação sobre isso aqui está no texto paralelo lá de Mateus capítulo 3, versos de 5 a 7. Precisa ir lá não, acompanhe comigo aqui. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João vê no meio dessa multidão fariseus e saduceus, e é mais especificamente a eles que João está se dirigindo. E aí, por que João faz isso? Querido, porque essa turma era uma turma que gostava dos holofotes, era uma turma que gostava dos primeiros lugares, era a turma que examinavam eles mesmos. Não tem isso mais hoje, não tem nas igrejas. Isso era naquela época. Gente que vomitava nem sei se existe essa palavra, uma santarronice. Gostavam de ser detetive da vida alheia, investigava a vida de todo mundo, menos a deles. Mas isso é naquela época. Hoje não tem mais isso não, nas igrejas não tem isso mais na igreja não. Foi lá naquela época. Jesus chega de chamá-los de sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Querida, essa turma eram hipócritas, eles foram os grandes inimigos de Jesus durante o seu ministério. Segundo alerta é o perigo do inferno. Algumas vezes João diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João também diz assim: olha, toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. João diz assim: produzir, pois fruto de arrependimento. Em outras palavras, ou vocês se arrependem ou vocês vão para o inferno. Gente, pregar sobre o inferno não dá ibope. Esvazia a igreja. Ninguém gosta de ouvir falar sobre o inferno. Pastor nenhum, pregador nenhum leva tapinha nas costas quando prega sobre o inferno. Ó, pastor, maravilha, hein? Oh, que mensagem. Mas deixa eu te falar uma coisa, é melhor você ouvir sobre o inferno hoje do que você ir para o inferno amanhã. João Batista, querido, não era um profeta da conveniência, não. João Batista não tinha medo de cara feia, João Batista não aliviava, não amaciava, mas ele queria levar ao povo a consciência de que precisava se arrepender. Terceiro alerta, fala sobre o falso arrependimento. Verso 8 diz assim: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. O que João estava dizendo aqui, querido, serve para muitos pregadores hoje, que estão pregando uma graça barata, que é uma desgraça. Não, a coisa não é bem assim, não. Pode pecar sim. Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus sabe que a carne é fraca. Deus sabe que você não fez por mal. Fica preocupado não, no final vai dar tudo certo. Deus vai passar uma borracha, como diz na linguagem hoje, vai deletar tudo. Ah, vai.
Isso é uma graça barata, querido, que justifica o pecado e não o pecador. Mas é assim mesmo. Quando o homem não quer mudar de vida, ele muda a teologia para justificar seus erros. Quarto alerta é o perigo da religiosidade, verso 8, a última parte. E não comeceis a dizer entre vocês, nós temos por pai Abraão. Sabe o que é a questão aqui? Ele está dizendo assim, mais ou menos assim, João, não, você está pegando pesado com a gente aí, mas a coisa está tudo certo, está tudo bem, rapaz, nós somos filhos de Abraão. Nós temos sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O importante não é você ter o sangue de Abraão correndo na veia, o importante é você ter a fé de Abraão no seu coração. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, você é um filho de Abraão. Lembra do que ele disse para Zaqueu? Muito bem, versículo 10. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Querida, a pregação de João Batista causou um avivamento tão grande que as pessoas começaram a perguntar, que faremos, irmão? Lembram de Pedro em Pentecoste? Pedro começou a pregar aquele movimento do Espírito, que faremos, irmão? E Pedro diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão. Lembram disso? 3.000 almas se renderam. Aconteceu a mesma coisa aqui com João. Que faremos diante da pregação dele? E aí João responde no verso 11, e respondendo ele diz, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, quem tiver alimento, que faça a mesma coisa. Querido, você quer saber se uma pessoa é realmente convertida mesmo? É ver se ela é generosa. Sabe por quê? Porque não combina você dizer que é crente e você ser avarento, mão de vaca, pão duro e avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente tem as mãos abertas. Mas naquela época as pessoas não faziam compra como hoje. Como é que a pessoa faz compra hoje? A menina vira e fala assim, acho que eu vou lá na Glória, eu vou lá no shopping comprar uma blusinha. Aí ela sai para comprar uma blusinha, depois ela tem que trazer o Uber, um táxi, porque ela tem com tanta bolsa que não tem onde colocar. Mas naquela época não. Quem tinha uma túnica usava até acabar. Então João está dizendo, olha, se você tem 2, dá uma para quem não tem. Você já viu quando fala assim, vamos fazer um bazar? Esses dias teve um bazar. Mas às vezes fala, vamos fazer um bazar. Aí a pessoa pega e traz aquela roupa, né? Que já está velha, aquela roupa rasgada, manchada, sem zíper, aqueles negócios que não usa mais mesmo. Não, querido, você vai dar coisa boa, ou para o bazar ou para alguém que você vai dar. A senhora que está lá com aquele monte de roupa no guarda-roupa lá esperando emagrecer, dá essa roupa para os outros, porque você não vai emagrecer. Não, estou esperando emagrecer. Agora, você já viu uma coisa? Que quando acontece dela emagrecer, seja lá de que forma for, ou talvez através de uma cirurgia, que ela fica magra, com a satisfação que ela dá aquela roupa gorda para os outros, ela começa a mexer. Querido, reserva toda semana uma quantia para você dar de oferta. Você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Abençoa alguém, querido. De vez em quando você tem que fazer um agrado. O lixeiro que vive lá cheirando aquele lixo todo dia, dá um agrado, dá um 50 lá para ele cheirar uma coisa melhor do que lixa. O cara que abastece lá, todo dia, você vai lá, a moça que te atende na padaria lá, deixa 50 lá para ela. É claro que quando você virar as costas, ela vai olhar se não é falso, mas... Bora, agora deixa eu falar uma coisa, querido. Generosidade não tem nada a ver com arrependimento, viu?
Ninguém vai para o céu porque dá roupa e dá comida para alguém, não. Mas generosidade é a evidência de que você é um verdadeiro cristão. Amém? Verso 12, chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram, o que faremos? Gente, você sabe que os publicanos eram odiados pelo povo, por quê? Porque eles cobravam uma pequena comissãozinha de 100%. Pouca coisa. Então eles cobravam além do que era devido. Olha a resposta de João. E lhes disse João, não peçai mais do que aquilo que vos é ordenado, que você não cobra mais do que o estipulado. Querido, você quer saber se uma pessoa é convertida mesmo? É ver se ela é honesta nas suas transações. Presta atenção, querido. Presta atenção. Crente não pode ser enrolado. Crente não pode passar a perna nos outros. Crente não faz falcatrua para aumentar os seus proventos, os seus rendimentos. Não. Crente tem que ser honesto e sincero no trato com o dinheiro. Amém? Tem que ser íntegro. E um soldado, verso 14, um soldado o interrogava também dizendo, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém tratei mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. O que ele está dizendo aqui para o soldado é o seguinte, cuidado para você não abusar da sua autoridade. Não é porque você está com o revólver na cintura, que você pode humilhar e maltratar os outros. Não defraudeis a ninguém. Sabe o que acontecia? Os publicanos iam lá, lavravam uma multa sobre a pessoa. E depois o policial ia lá para cobrar. Chegava lá e disse, ou você paga ou sabe como é que é, né? E para ele, aí o camarada acabava pagando. E para isso ele recebia uma propinazinha. João está dizendo, contente-se com o seu salário, para com esse tipo de coisa. Se você é crente mesmo, você não vai usar de métodos ilícitos para você engordar as suas finanças e a sua conta bancária. Contente-se com o seu salário. Não use de expedientes exclusos para que você possa se enriquecer. Amém? Amém mesmo? Já estou terminando. Verso 15 e 16. Estando o povo em expectação e pensando todo de João, se no seu coração, se não seria ele o Cristo. Respondeu João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas eu sei que vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A explicação é que é o seguinte, João começou a pregar essas coisas para lá, e aí começou um burburinho. Será que ele é João mesmo? Estou achando que esse camarada é o Messias, hein? E aí você sabe como é que a coisa vai, o outro já diz assim, rapaz, estão dizendo aí que ele é o Messias, lá na frente é o Messias. E aí João diz assim, olha, João é fantástico, por isso que eu gosto de João. Ele não cai na tentação de tomar para si a glória que somente a Deus é devida. E João disse assim, eu não sou o Cristo, muito pelo contrário. Aquele que virá o Cristo, o Messias, eu não sou digno nem de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. João reconhece a sua limitação. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, todo pregador é limitado. Porque o pregador só pode falar aos ouvidos, falar ao coração de vocês, é só o Espírito de Deus que pode fazer isso. Se você deixar também e quiser. E por último, então, eu quero destacar, querido, a coragem de João Batista. Olha o verso 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodia, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, já falei para vocês, acrescentou mais uma, ou seja, mandar João para a cadeia, para o cárcere. Herodias era mulher de Filipe, que era seu irmão, portanto era sua cunhada. E, segundo os historiadores, nessa macelança toda de 9 esposas, não sei o quê, que Herodias, na verdade, também era sobrinha de Herodes. Ou seja, ele estava cometendo 2 pecados, de adultério e de incesto. E aí João Batista corajosamente põe o dedo na cara dele e diz assim, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, você não pode fazer essas coisas que você anda fazendo. Gente,
Por tudo que eu falei para vocês de Herodes, dá para ver que ele estava se metendo num ninho de cobra, concorda? Não deu outra, foi parar na prisão. Mandou prender. Acha que ele ia deixar barato o negócio dele? Pois bem, Herodes um dia dá uma festa. Você pode olhar, já olhou para aqueles reis, quando, né, antigamente, pelo menos nos filmes mostra, era tudo gordão, não aguentava nem levantar da cadeira do trono. Também só chapava, só bebia e comia. E ele então deu uma festa, bebeu, a filha de Herodias então vem naquela dança, né? Não vou fazer isso não, vocês vão rir de mim, né? Aquele negócio e tal, e o homem doidou. Falou, minha filha, vem cá, o que você quer que eu te dê? Pode pedir até metade do meu reino. Devia ter fechado na hora, né? Vai pedir conselho à mãe. Ô mãe, cuidado com o conselho que você vai dar para sua filha, viu? Ou para o seu filho. Pai, estou pensando em fazer, cuidado, hein? E a mãe então, a diaba, fala, pede a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. E ela foi e pediu. Palavra de rei não volta atrás. Mandou ir lá e trazer a cabeça de João Batista. E assim termina a história fantástica desse admirável pregador, desse admirável homem. Mas presta atenção, querido. João Batista preferiu ir preso, mas com a consciência livre, do que estar livre com a consciência presa. João Batista, querido, preferiu perder a cabeça do que perder a sua honra. Não importa como a pessoa morre, importa como ela ressuscita. Por mais terrível, querido, que seja o seu sofrimento que você vier a ter aqui nessa vida por causa de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O céu indenizará você por todos os sofrimentos, toda a dor que você passar pelo nome de Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória muito excelente. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Me perdoa aí que eu passei 10 minutos do horário, a culpa é do Márcio, que demorou no louvor.